Olá pessoal, tudo bem com todo mundo? Show! Vamos lá, professor Igor aqui, primeiro ano, recuperação paralela de química, para o pessoal que está aí segurando pelas tabelas, mas vamos lá, né? Faz parte, então pronto, se preparem aí, pegue o material e vamos adiante. O material que nós trabalhamos no semestre passado foi em relação à matéria. Então nós vimos que no estudo da matéria, o estudo da matéria corresponde a tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, que tudo isso em voltado chamado de o volume. Então, no estudo da química, a matéria ela corresponde a tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Então nós podemos ver aí matéria, corpo e objeto, as transformações que tudo isso pode acontecer, tá? Então nas propriedades da matéria, nós vimos que elas podem ser observadas de duas formas: as propriedades específicas e as propriedades gerais. Nas propriedades gerais, nós temos a massa, a extensão, a inércia, a divisibilidade, a impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade e a indestrutibilidade, certo? Então, tudo isso aqui que eu acabei de explicar, acabei de falar para vocês, são as propriedades gerais que acontecem da matéria, tá? Das formas que elas podem ser classificadas. E a outra classificação é as propriedades específicas, que elas estão dentro da densidade, da dureza, do ponto de fusão, no ponto de ebulição, no calor específico que é dado a essa matéria, a permeabilidade e a condutibilidade. Tá bom? Então são dois tipos de propriedades da matéria: as propriedades gerais e as propriedades específicas. Lembrando bem que, interligando esses dois tipos de matéria, nós temos as substâncias puras simples e a substância pura composta, tá? Então, a substância pura simples são aquelas que são formadas apenas por um mesmo elemento químico, tá? Não interessa se a quantidade de átomos, que apresentam, mas sim a quantidade de elementos químicos, como o gás hélio, o gás oxigênio, o fósforo, tá? Então são substâncias simples, são formadas apenas por um único elemento químico. Já as substâncias compostas, puras compostas, são formadas por dois elementos químicos diferentes. Aí nós podemos mostrar para vocês a água, H2O, o ácido clorídrico, HCl, e o dióxido de carbono, o carbono e o oxigênio. Então, se vocês observarem aqui, na primeira estrutura, nós temos as substâncias puras simples, que são formadas apenas por um elemento químico, e as substâncias puras compostas, que são formadas por dois elementos químicos diferentes, tá? Ok? Então aí está aí já a explicação, do que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, tanto as substâncias puras simples, classificadas com a composição a átomos apenas de um elemento químico, e o arranjo de átomos de dois ou mais elementos químicos forma as substâncias puras compostas, tá? Intercalando essa parte de substâncias, nós temos as misturas. Que uma mistura é o quê? É a matéria que é constituída por mais de um tipo de molécula. Por isso o nome mistura, tá? Então, se nós temos várias moléculas diferentes, vão ser chamadas de quê? De misturas. E essa mistura ela pode ser também de duas formas: mistura homogênea e mistura heterogênea, tá? Então vamos aí para a característica das misturas homogêneas. Nós temos aqui o exemplo da água mais o açúcar. Esse açúcar está dissolvido. Você não consegue observar a estrutura desse açúcar. Então as misturas podem ser apenas visualmente, vão apresentar para você apenas um único aspecto, as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. Aí nós temos o açúcar dissolvido, mas também pode ser o sal dissolvido, tá? Água e álcool. São duas substâncias, diferentes, são misturadas, mas existem as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. Você apresenta apenas uma única fase, apenas um único aspecto. Já na mistura heterogênea, não. Na mistura heterogênea, você vai observar que existe mais de um aspecto. São misturas de substâncias diferentes, mas cada uma vai ter uma propriedade diferente na sua extensão. Se eu pegar aqui água e óleo,
né? Você vai ver que o óleo, a densidade do óleo é menos, então fica sobre a água. A água, como é uma propriedade mais pesada, fica embaixo, tá? Então são óleo e água. Se eu colocar aí outra substância, a areia, vai passar direto, né? Então são 3 substâncias diferentes. Aí a mistura é heterogênea, tá? Então apresentam 3 ou mais propriedades na sua extensão, tá bom? Vamos aqui para um exemplo rapidinho, uma questãozinha para nós podermos resolver aqui para melhor compreensão. Então, adicionando-se o excesso de água à mistura, formada por um sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Que sistema seria esse, né? Será que seria um sistema homogêneo e monofásico? Olha o item B. Monogêneo e bifásico. Olha o item C. Heterogêneo monofásico, heterogêneo bifásico ou heterogêneo trifásico? Observe bem a quantidade de misturas que estão sendo adicionadas, né, com excesso de água. Então, você vai ver aí, ó, sal de cozinha, areia e açúcar, certo? Então, se nós observarmos bem que o sal de cozinha, a areia e o açúcar, temos um sistema o quê? Um sistema heterogêneo. Por quê? Porque nós temos sal de cozinha, areia e o açúcar. Bifásico por quê, professor? Porque você vai conseguir apenas ver você vai conseguir observar 2 fases, né? Bifásico. Você vai ver a areia e o açúcar e o sal, né? Porque o sal e o açúcar vão se dissolver, né? Vocês vão conseguir ver essa situação bifásica, tá certo? Então é heterogêneo porque você vai observar que vão ter vários outros elementos e vão apresentar da mesma forma que nós vimos a mistura heterogênea, tá bom? Separação de misturas foi outra parte que nós vimos no semestre passado. O que são essas separação de misturas? São métodos que vai separar essas misturas heterogêneas, tá? Nós temos aí 3 exemplos de misturas heterogêneas, tá? E nas misturas heterogêneas elas podem ter a sua separação de sólido-sólido, tá certo? Nós podemos ter a separação de sólido-líquido e também a separação de líquido-líquido, tá bom? Sólido-sólido nós temos catação, ventilação, levigação, separação magnética, cristalização fracionada, dissolução fracionada, peneiração, fusão fracionada e sublimação. Todos esses aqui são sólido-sólido, são separação de misturas heterogêneas sólido-sólido. Sólido-líquido, nós temos decantação, que é um processo de separação, centrifugação, filtração simples e filtração a vácuo. No líquido-líquido, nós temos a decantação. Gás sólido, nós temos também um outro processo de decantação e também podemos utilizar a filtração, ok? Então, são 4 estilos aqui de métodos de separação de misturas heterogêneas. Só lembrando, sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido e gás sólido, tá? Então, nós vamos ver aqui algo bem comum na nossa casa, no nosso dia a dia, que é quando a gente lava a roupa, né, e estende no varal. Que tipo de separação você está observando aí? Que tipo de separação de misturas está acontecendo? Sólido-líquido, evaporação, né, um processo de destilação simples que está acontecendo aqui também, né? A evaporação é um sólido-líquido. Líquido-líquido, destilação fracionada. E um gás-gás, liquefação fracionada. Tudo isso aqui é um método de separação de misturas homogêneas, tá? Então, sólido-líquido, evaporação, destilação simples, sólido-líquido, líquido-líquido, destilação fracionada e gás-gás, liquefação fracionada, tá? No finalzinho da nossa etapa, nós vimos as reações químicas. Disse que ocorreu o quê? Uma transformação química ou uma reação química. Né? Tudo isso são exemplos quando as substâncias se misturam que vão originar novas substâncias. Tá? Então, o pão mofado, a panela de pressão, né? A laranja, o limão, o melão, o morango mofado, a estátua que passou pelo processo
de chuva ácida, o acender do fósforo, né? Então tudo isso aí é uma reação química, porque se transformou em outra substância. Então as evidências de reações químicas são mais comuns na mudança de cor, né? Na liberação de gás através de bolhas, o processo lá da, da do copo aí efervescente, né? Quando a roupa está desbotada, né? Todo esse processo aí vai acontecer. Liberação de calor, alteração da textura do material, precipitação de sólido, qualquer tipo de explosão. Então, todos esses são evidências de reações químicas, tá? Ok? Nós podemos ver aqui a reação química entre um fio de cobre metálico dentro de uma água, de uma solução com água e também com nitrato de prata, que é um líquido incolor. Mas aí nessa reação nós podemos ver o que? A quantidade de oxidação que vai acontecendo no fio de cobre, tá? Então, o fio de cobre mais o nitrato de prata, né, sofreu a reação, se transformando aqui nessa última parte aqui, certo? B e C, prata e o nitrato de cobre, tá? Então, tudo isso a gente pode chamar de lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier também, certo? Numa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, tá? A gente fala ainda, né, que a natureza não se perde, nada se cria, tudo se transforma. É a chamada lei de Lavoisier, tá? Então, se vocês observarem que os reagentes aqui não muda nada, né, aqui em relação à quantidade aqui, ó, as massas sempre, ó, metano mais oxigênio, 4 mais 16, 20. Gás carbônico no seu valor das suas massas, da sua massa 11. E o valor da massa da água 9. 11 mais 9, 20. Então, ali, a lei da conservação. Substâncias diferentes, metano, oxigênio, gás carbônico e a água, mas a quantidade de massas continua sendo a mesma. Tá bom? Olha aí, como acabamos de ver aqui. Tá certo? Ok? Um exemplo aqui para a gente fechar. Reação entre 23 gramas de álcool etílico, 48 gramas de oxigênio, produziu 27 gramas de água ao lado do gás carbônico. Então, qual é a massa do gás carbônico obtida? Nós vamos ver aí o álcool etílico, 23 gramas, mais o oxigênio, 48. 27 da água. E quanto do gás carbônico? Né? Então, a gente pode ver o quê? Observa bem, certo? Vamos pegar o quê? 23 do álcool, mais 48 do oxigênio, né? Que nós falamos, gás carbônico. Quanto é o valor do gás carbônico aqui, né? Do valor que a gente está querendo. E o valor da água, 27 gramas, né? Que é o valor do gás carbônico. Nós vimos nesse instante ali atrás, no slide anterior, o valor do gás carbônico. Então, 27 com 48, né? Igual a massa que a gente está procurando, mais 27. Então, a gente pode fazer esse esquema aqui, tá? Então, qual vai ser? Vamos pegar massa, né? Que é igual a 23 com 48, 71. Passou o quê? Negativo, né? Para o outro lado, menos 27. Então, massa é igual a 44. Tá certo? Ok? Beleza? Então, a massa do gás carbônico aqui nesse ponto, 44 gramas. Tá, beleza? Show? Tranquilos? Ok? Aí, se você observar, quanto é que vai dar? 23 com 48, quanto é que vai dar? 71. E o do gás carbônico, 44 com 27, 71 também, certo? Então, substâncias diferentes, mas a quantidade de massa é conservada, tá certo? Então, para vocês observarem aí toda a reação, ok? Então, galerinha, esse foi o nosso resumo da nossa recuperação paralela para os primeiros anos aí do turno da tarde, F, G e H. Então, um forte abraço, que Deus abençoe vocês e que nesse semestre a gente possa recuperar tudo bacana e que vocês possam chegar firme e forte. Um abraço, até mais, que Deus nos abençoe.